mas a gente agora ganhou as actions, tá? Que é uma forma da gente conseguir também trabalhar com validações, a gente consegue também ter mais essa parte tanto no server component quanto também em client components aqui dentro do React. Então dessa forma a gente pode criar um pouquinho diferente. Bora testar então alguns recursos do React 19 que tá chegando aí, né? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas no dia de hoje ainda não foi lançado de fato a versão do React 19. A gente consegue testar algumas coisas aí com a versão aí, mas não é a que tá já lançada, né? Então eu até criei um projeto aqui com Vite, tá? Então criei com Vite aqui, hoje a gente está nessa versão, que é a última que tem disponível, ainda não saiu a 19, mas a gente já pode testar bastante coisa. Bora lá? Então pra gente começar aqui, primeira coisa eu vou só instalar então as últimas versões aí pra gente conseguir usar esses recursos do React 19, né? Então vou vir aqui no meu projeto com Vite, eu vou dar aqui um npm install, vou usar aqui o react@canary, dessa forma aqui, e o react-dom também @canary aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, dessa forma, a gente vai dar um Enter aqui para instalar, então, as versões aí, utilizando, né, o que ele já tem aí do React 19, que está ali nessa versão que ainda, né, não está estável, não foi lançada, mas a gente já consegue testar. Então, vamos aguardar. Enquanto ele vai instalando aí, já deixa o seu like aqui no vídeo, clica no gostei aí, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos também, para ajudar eles também que estão estudando o React, para a gente poder trocar essa ideia. E comenta alguma coisa aqui embaixo, para mim saber qual que é o próximo vídeo que você quer ver depois aqui no canal. Beleza? Então, ó, ele já instalou aqui. Se a gente olhar aqui dentro agora, tá? Ele já instalou aqui o React 19, ele tem esse nomezinho aqui, né? E também aqui o React DOM, que a gente precisa do 19, tá? Se você quiser, você pode dar aqui um npm install aqui, só para garantir que ele vai refrescar lá, instalar todas as dependências certinho. E aí, npm run dev novamente aí, como eu tô com o Vite, vou daqui, vou abrir aqui. Perfeito. Então, ó, se eu olhar aqui dentro do meu app.js, eu não deixei nada, né? Então, só limpei o arquivo padrão e o index.css eu só deixei isso aqui também, só para não ter nada, para não atrapalhar a gente. Beleza? Então, criamos aqui padrão, vou reduzir aqui um pouquinho para a gente começar. Então, vou criar, por exemplo, um formulário, né? E a gente vai ter alguns hooks que foram adicionados, tá? E a gente vai conhecendo alguns deles aqui de forma bem dinâmica e bem prática, tá? Então, antes a gente poderia criar um tag de form aqui, por exemplo, vou criar aqui um input, vamos pensar numa lista de tarefas, né? Eu poderia criar aqui, só que aí a gente tem algumas formas, como, por exemplo, a gente poderia atrelar a um value, a um use state, e eu poderia atrelar também ao onChange, né? Ou seja, toda vez que você digitar alguma coisa dentro do input. Agora a gente consegue utilizar dessa forma, né? Que daí dentro do formulário a gente vai atrelar através do onSubmit, atrelar a uma função, e quando você clicar lá, ele vai chamar o onSubmit. A gente ainda consegue fazer dessa forma, com certeza, mas a gente agora ganhou as actions, tá? Que é uma forma da gente conseguir também trabalhar com validações, a gente consegue também ter mais essa parte tanto no server component quanto também em client components aqui dentro do React. Então, dessa forma, a gente pode criar um pouquinho diferente. Eu posso criar, por exemplo, ó, vou apagar aqui, ó, o nosso input, eu vou dar aqui para ele um type, né? Vou falar que ele vai ser do type text padrão e vou falar também que ele vai ter uma propriedade name. Essa propriedade name é aquela que vai servir para a gente quando a gente quiser pegar o valor que tem dentro lá digitado desse input. Então eu vou dar aqui o nome, por exemplo, vou dar um nome aqui de task, vai ser o nosso nome desse input. Eu vou criar aqui um button, tá? Um button aqui do type, ó, submit, tá? Que vai ser, por exemplo, cadastrar, beleza? Salvei aqui. E eu vou colocar também um labelzão legal aqui, ó. Um label aqui, por exemplo, nome da tarefa. Beleza? Salvei aqui, ó, nome da tarefa, temos aqui, não vou estilizar por enquanto, que não é o nosso foco. E agora eu posso utilizar a action aqui, tá? Então, dentro da action eu posso passar uma função aqui. Por exemplo, handle, add task aqui, por exemplo, tá? E aí eu posso lá dentro aqui do nosso componente, function, handle, add task aqui. E dentro aqui eu recebo, né, o nossa action através do nosso form data ou get data, como você quiser chamar. Eu posso chamar aqui de form data. E aí aqui dentro eu já posso utilizar. Então eu posso pegar aqui const name, por exemplo, igual a formData.get. E aqui dentro eu pego o nome da propriedade name que você passou aqui dentro do seu input. No caso eu chamei de task, então vou colocar aqui, ó. Então vou dar aqui um console.log nessa propriedade name só para a gente visualizar. Então se eu salvar aqui e eu atualizar, vamos abrir aqui o nosso inspecionar. Deixa eu abrir aqui. Então, lembrando, né? Algumas coisas podem até aparecer aqui, porque por enquanto no dia de hoje ainda não foi lançado, né? Essa versão oficial. Então, vou clicar aqui para limpar. Vamos colocar aqui, comprar. Ó, já até apareceu ali, ó. Comprar Coca-Cola. Coloquei, dei um cadastrar aqui, ó. E você pode ver que ele já me devolveu o console. Então, dessa forma, eu consigo pegar aqui já o que você digita. Eu consigo pegar o valor que está dentro do input, beleza? Então, uma forma muito legal. Por exemplo, eu posso importar aqui uma use state para a gente criar como se fosse uma lista de tarefas, né? Uma use state aqui. Com o vou chamar de tasks, set tasks.
igual useState. Então, vai começar aqui com um array vazio. E aí, depois que você digitar ali e pegar o valor da tarefa, eu vou dar um setTasks, vou dar um prevState, né, que é o valor que tem no estado, prevState, vírgula, e vou adicionar mais um aí, que é a nossa tarefa que você adicionou. Beleza? Então, vamos agora embaixo aqui do nosso form. Eu posso abrir aqui uma UL, abro e fecho chaves, acessar nosso tasks.map, já que ele é um array, para a gente percorrer essa nossa lista. Abre e fecha parênteses, abre aqui o nosso mapzão legal, abre e fecho mais um parênteses aqui, e a gente recebe dentro do map o valor, né, de cada item. Eu vou acessar, eu vou chamar de item aqui, por exemplo. E aí aqui dentro desse parênteses eu quero devolver cada item como uma LI, tá? E dentro da LI eu quero colocar apenas o item, que é o itemzinho da nossa tarefa. Beleza? E a gente precisa passar a propriedade key, eu vou passar o item também, tá? Vou salvar. Então vamos atualizar aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, comprar pão e vou cadastrar, ó. Já tá aqui o comprar pão. Se eu colocar comprar Coca-Cola e eu der um cadastrar, comprar Coca-Cola. Então a gente consegue agora trabalhar com formulários usando actions também aqui de uma maneira muito bacana e muito simples, tá? Isso a gente trabalhando tanto com React aqui usando o Client Component padrão, ou se você estivesse no Next.js utilizando, né, Client, Server Components também, a gente consegue utilizar actions aqui, que é sensacional. Beleza? Então isso é muito bacana, que é algo que veio aí, que vai vir aí, claro, com o React 19. Bora continuar? Então, para não ficar muita coisa aqui, vamos criar mais um componente só que separado. Ó, vamos lá, dentro de src, eu vou criar aqui um new file, vou chamar aqui de formState.jsx. Vamos criar aqui, vou criar aqui um componentezinho, vou chamar de formState, tá? Esse é o nome do componente. Dentro desse componente aqui, eu vou até dar um título aqui, ó. Vamos chamar aqui de formState. E a gente vai criar aqui um formulário também para a gente conhecer um hook novo que o React trouxe para a gente também. Então, a gente pode criar aqui uma tag de form também, tá? Beleza. Vamos colocar aqui o label. Label, por exemplo. O label aqui pode ser nome. O input aqui, eu vou dar um type text e vou passar a propriedade de name. Eu vou chamar a propriedade de name de username, por exemplo. E vou colocar aqui também o nosso button, submit, né? O button submit aqui que vai se chamar, por exemplo, cadastrar também. Beleza? Show de bola. E o hook que a gente vai utilizar aqui agora, além da gente utilizar o action aqui dentro, a gente vai utilizar o form state, ou também, né, eles estão mudando o nome aí para action state. Então a gente pode importar na documentação do React ainda, ó, from React DOM. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu acessar a documentação aqui. Na documentação no dia de hoje, ele ainda mostra aqui, ó, se a gente procurar aqui por use form state, aqui, ó, use form state, ele ainda fala que o nome do hook é dessa forma. Não sei se eles vão deixar o hook dessa forma, porque ainda eles não alteraram, né? Então ele fala que tem que importar do React DOM aqui. Só que, se a gente usar, ó, eu vou até importar dessa forma que eles estão usando aí. Provavelmente eles já mudaram, mas não atualizaram a documentação, ou, né, houve algum conflito. Eu vou importar aqui, ó, nosso use form state. E o use form state aqui, ó, a gente pode fazer duas coisas, tá? Primeiro, vamos instanciar ele aqui, const, vou chamar aqui dentro aqui de uma array chamado message. E na segunda posição a gente vai pegar o form action aqui, tá? Igual use form state, tá? E aí a gente vai passar aqui dentro desse use form state dois caras principalmente, tá? Vamos entender primeiro. O primeiro cara é a sua action, é o que você passar a função que você quer disparar dessa action aí, tá? Então aqui dentro do form, por exemplo, a gente vai ter uma action e essa action aqui a gente vai atrelar a esse nosso hook use form state. Então a gente vai passar aqui, ó, form action para ela. Beleza? E aí, dentro aqui do nosso hook, o primeiro parâmetro é a função que você quer chamar. Então, eu vou criar aqui em cima, tá? Tem que ser em cima aqui. Eu vou criar dentro do componente, mas em cima, uma const, vou chamar de submit form, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, criar em formato de função anônima, tá? E aqui a gente vai passar, então, essa é a função que eu quero chamar. E vírgula é o initial state que você quer desse formulário aí. No caso, eu não quero nada, então vou deixar aqui como nulo. Beleza? Esse nosso use form state aqui, ele manda pra gente duas propriedades. Ele manda o prev state, vírgula, e ele manda o form data, caso a gente queira acessar, que é os dados dentro, né? Pra gente poder pegar o valor aqui dos inputs, como a gente já conheceu com o action lá, tá? Então vamos entender um pouquinho isso aqui primeiro? Então, vamos lá. O use form state, como a gente já falou, ele recebe dois caras aqui dentro. O primeiro é uma função. Essa função ela é chamada quando o formulário é enviado ou quando o botão, né, do submit é clicado ali, beleza? Então ele vai chamar essa função aqui, beleza? Esse segundo propriedade que eu passei como nulo aqui, a gente já vai entender até melhor como usar esse cara, é o valor que você deseja que o estado tenha inicialmente nesse formulário, tá? A gente pode deixar zero, pode personalizar, pode colocar algum aqui e a gente já vai ver. E o que esse cara vai retornar pra gente, esse gancho? A gente já pegou dois, né? A gente pegou o form action, que a gente atrelou aqui a nossa ação,
Perfeito? A nossa ação do formulário. E o outro que a gente pode chamar aqui de message ou state, pode ser o nome que você quiser. No nosso caso, eu chamei de message aqui, que é o estado inicial que a gente pode acessar para poder utilizar aqui no valor, tá? E dentro aqui do nosso form submit, aqui, ó, e dentro aqui da nossa função submit, esse nosso cara, eu recebo dois caras, né? Que é o prev state, que é o valor do state inicial, e também o form data. E aí eu posso fazer alguma coisa, por exemplo, const name igual a form data, né? Ponto .get, para a gente pegar ali, ó, o input que a gente deu se chama username, então eu vou pegar aqui o username, aqui dentro dessa nossa variável name. Eu posso daqui, se a gente quiser um console.log nesse prev state também, só para a gente visualizar. E eu vou fazer uma simples verificação. If, se o name.length for menor do que 4, vamos supor lá que você digitou um nomezinho menor que 4, eu quero fazer o quê? Eu quero devolver aqui, ó, return, devolver para o nosso formulário, um text aqui, chamado ali, por exemplo, digite um número maior, tá? Apenas isso. Agora, se ele pulou o if aqui, aí quer dizer que você digitou um nome maior, eu quero dar um return, eu quero retornar, por exemplo, eu vou colocar aqui o text, abro aspas, o nosso template string aqui, que é crase, bem-vindo, por exemplo, bem-vindo, ou bem-vinda, né? E aí eu vou colocar cifrão, abre e fecha chaves e eu vou colocar o nome que você digitou, para aparecer, né? Bem-vindo, Matheus, bem-vindo o nome que você colocou. Beleza? Salvei aqui agora. E aí aqui, por exemplo, em fora aqui do nosso formulário, eu quero utilizar essa nossa message, que é o retorno, tá? Então, o retorno que o gancho deixa pra gente. Por exemplo, message. Se tiver um message, eu quero exibir, por exemplo, um H1, abre e fecha chaves, e eu vou colocar aqui, por exemplo, né, dentro o nosso message.text aqui. Beleza? Vamos salvar isso aqui. Vou até dar aqui em cima do nosso H1, vou dar um BR aqui para quebrar se tiver alguma coisa embaixo, em cima, e vou quebrar aqui também para caso tenha alguma coisa embaixo, já que a gente não está estilizando. Então, salvei isso aqui. Vamos utilizar? Então, dentro aqui do nosso app, vamos chamar esse componente, para não confundir vocês, vou selecionar todo o nosso UL, o formulário aqui que a gente usou com action, vou dar um Ctrl barra para comentar, e a gente vai chamar esse nosso componente que a gente chamou de form state aqui, ó, tá? Então, vamos importar ele aqui, ó. A gente chamou de form state. Então, ponto barra, form state, salva aqui, né, o seu componente, o nomezinho dele, e agora a gente pode usar ele aqui. Salvei. Beleza? Então, salvei o componente, já está exibindo ele aqui, salvei. E olha o que o React ele está me apontando já, né? Provavelmente eles até mudaram, mas ainda não mudou por causa lá da documentação. Então, quando eu tento utilizar aqui, ó, o nosso action aqui usando use form state, você pode ver que eu estou importando o React DOM, esse cara aqui, até funciona ainda, mas se eu abrir aqui o inspecionário e o console, para mim, no dia de hoje, ele está falando, olha, o React DOM use form state has been renamed, ou seja, foi renomeado para use action state, tá? Do React. Então, nem tem isso na documentação ainda, mas lendo ali dentro do código que já tem, então a gente já consegue ver que agora, pelo jeito, eles renomearam e o import vai ser do React e vai chamar use action. Deixa eu até pegar aqui o nome que eu não lembro de cabeça, deixa eu pegar aqui o nome, é o use action state aqui, ó. Deixa eu copiar aqui o nome. Use action state. Então, vou importar ele aqui, ó, do React. E a mesma coisa, tá? Então, vai mudar aqui, ó, use action state, tá? Onde a gente está usando ele. Salvei aqui. Se eu atualizar e eu abrir aqui o inspecionar, a gente vê que agora já não tem mais erro. Então, provavelmente, como eu falei, é algo que eles ainda não lançaram, né? Então, ainda pode sofrer alguma alteração no nome. E nesse caso, ele já mudou aqui, né? Então, agora, se eu salvar isso aqui e eu digitar o nome, por exemplo, eu vou digitar um nome menor que 4 ali. Eu vou digitar Ana. Ana é menor que 4, né? Cadastrar, ó, digite um nome maior. Olha que sensacional. A gente usa o Action State aqui para a gente conseguir ter acesso, fazer validações, conseguir trabalhar um pouquinho com uma interação dinâmica com o nosso DOM. E eu posso ainda acessar o retorno desse hook aqui, ó, que é o message ou state, o nome que você quiser. E dentro dele a gente sempre está devolvendo uma propriedade text, ó. Quando for menor, a gente devolve um número maior. Número não, né? É nome. Digite um nome maior. Ou, se não for menor que 4, ele vai devolver o nome aí. Então, se eu colocar, por exemplo, sujeito programador, e eu der aqui um cadastrar, ó. Opa, deixa eu tirar o zoom. Bem-vindo, sujeito programador. Então, a gente vê que funciona perfeitamente. Então, cara, isso é sensacional, é muito legal. E outra coisa que a gente pode ver que é o valor inicial desse action state aqui. Eu coloquei que ele começa como nulo. Então, dentro desse prev state, a gente sempre pega o valor inicial, né? Então, olha só que legal. Vou dar um F5. Qual que é o valor inicial agora, tá? Deixa eu até vir aqui no meu console Ninja aqui, ó. Deixa eu dar aqui um clear, ó, para não ficar aparecendo para vocês. Ó, o valor inicial é o nulo. A gente colocou que eu não quero que comece nada.
Mas, Matheus, e se eu quiser colocar como valor inicial? Posso. A gente falou que sempre eu devolvo um text. Então, como no meu caso eu estou sempre devolvendo um text, eu posso falar aqui que o valor inicial é um objeto, que tem uma propriedade text, que tem ali o teste doido, né? Esse é o valor que eu coloquei ali dentro. Beleza? Então, se eu salvar isso aqui e eu atualizar, olha que legal. O valor inicial dentro da propriedade message, eu tenho um ponto text, que é esse teste doido aqui, beleza? Eu posso começar com o valor inicial, tá aqui, ó. E se você digitar lá alguma coisa, Ana que é menor que 4, beleza? Ou se digitar um nome maior, colocar aqui Dev Fraga, bem-vindo, Dev Fraga, beleza? Mas, não quero um valor inicial, perfeito. Você pode começar como nulo aqui também, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui, que é bem legal, é que basicamente ele tem um hook que a gente pode utilizar para fazer alguma validação, devolver alguma coisa ali, algum estado. A ação desse form action aqui, se a gente quiser também, ele chama então alguma função. Dentro do private state eu sempre recebo, a primeira interação, sempre eu recebo o que está aqui, que é o initial state, dentro desse private state. E o form data, você pode pegar os valores dos seus campos lá, tá? Então, se eu salvar isso aqui, ó, e eu atualizar de novo, se eu digitar aqui, por exemplo, Ana, ó, cliquei, digite um nome maior, e se a gente olhar o private state, ó, como é a primeira vez que eu estou chamando esse input, ele devolveu aqui nulo, tá? Então, se a gente olhar aqui o console do private state, primeiro é nulo, porque ele sempre pega o primeiro valor inicial. O primeiro valor inicial tinha nulo, tá vendo aqui, ó? Null, tá? Aí ele fez lá o que queria e devolveu. Agora, se eu digitar outro nome, por exemplo, sujeito, e eu dar aqui um cadastrar, bem-vindo sujeito, e agora o último private state que ele teve, né, o último estado ali, foi o digite um nome maior, que era o último nome que ele tinha renderizado lá no state, beleza? Então a gente consegue fazer validações com o state também, então fica bem legal essa interação, é algo que a gente pode utilizar, perfeito? É algo bem tranquilo também. Então agora eu vou salvar isso aqui e a gente vai conhecer, além desse use action state aqui, né, que a gente vai conhecer também outro para formulário. Vamos lá, eu vou fechar isso aqui, dentro aqui eu vou criar mais um arquivo, vou chamar aqui de form status.jsx. Deixa eu até pegar aqui, vamos criar um componente, rfunc aqui, só para criar um componente, form status, eu vou tirar esse default aqui, que eu não gosto do export default, vou salvar isso aqui, vou colocar aqui um H1, form status, tá? E eu vou voltar aqui no nosso app, eu vou até comentar aqui, ó, o nosso form state, para ele não ser executado, eu vou importar aqui o nosso componente do form status, ./form status, deixa eu ver se eu salvei o arquivo aqui, vou importar ele aqui dentro, form status, e a gente pode usar, então vamos usar ele aqui, ó, form status aqui, beleza? Salvei aqui o nosso componente, criamos um componente, importamos e chamamos ele, temos um H1 e ele já está sendo exibido, beleza? Então agora que a gente vai conhecer aqui, eu vou importar aqui também, ó, Run React, eu vou importar aqui o use form status, e por enquanto ele também ainda está sendo vindo do React DOM, tá? E esse cara é para a gente conseguir controlar, pegar status enquanto está enviando alguma coisa para o formulário e conseguir manipular na tela de uma forma dinâmica. Por exemplo, pensa que eu tenho um formulário, tenho um botão de enviar, só que eu faço uma chamada na API, eu demoro um pouquinho. Eu quero mostrar um load, enquanto eu cliquei eu posso mandar, ó, tá enviando, e depois você pode mostrar que já foi enviado. Então eu posso fazer tudo isso com esse hook de forma bem simples, né? Então olha que bacana. Vamos criar aqui mais um formulário bem simples, ó. Vou criar aqui um form. Vou criar dentro um input, a gente nem vai usar o input, mas vou colocar input type text, vou colocar aqui um name text, por exemplo, tá? E a gente vai ter aqui um botão. E aí, ao invés de criar um botão submit aqui, por exemplo, eu vou criar um botão, um componente separado só para esse botão. Então, fora aqui, function submit button, por exemplo. Esse submit button aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser apenas uma tagzinha de button. Vou criar aqui o nosso return. Ele vai ser uma tagzinha de button com type submit, beleza? Esse button aqui vai ser, por exemplo, cadastrar. Show de bola. É o botãozinho. E eu vou chamar esse botão aqui para ser renderizado aqui dentro do componente, ó. Beleza? Show de bola, né? Então é um input e aqui é um componente que é um button do tipo submit. Apenas isso. Nada demais. E aí o que eu quero fazer é, dentro do meu formulário, eu quero ter a nossa action, por exemplo, a gente precisa atrelar uma action, né? Eu vou chamar aqui de form action, por exemplo, o nome da nossa action, e a gente pode criá-la aqui, né? Então, criar aqui uma function, form action aqui, e aí aqui a gente recebe, né, o nosso form data, maravilha. Só que aí aqui eu quero simular que ele vai ter um delay. Pensa que a gente está fazendo uma chamada numa API e está demorando. Então, await new promise, vou criar uma promise aqui. A gente recebe aqui o resolve, né, da promise. E eu vou dar aqui um set timeout, que ele vai chamar a nossa resolve, vírgula, depois de 2.500 milissegundos. Opa! Então, depois de 2,5 segundos, ele vai chamar
e vai resolver nossa promise, então ele vai terminar de executar. Como aqui a gente precisa usar um await para esperar, eu vou transformar a nossa função em assíncrona, beleza? Então, vou salvar isso aqui. Então, com isso, a gente criou uma função aqui, que maravilha, né? Só que dessa forma aqui, a gente está usando apenas uma action. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou dar até um console aqui, só para a gente ver um console, depois aqui da nossa promise, vou dar aqui um console.log, no nosso, vou pegar aqui em cima, ó, const text igual a formData.get, no nosso text, que é o nome do nosso input aqui, ó, do name, né? E eu vou dar um console aqui para a gente ver o texto que você digitou. Então, vou salvar. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou abrir aqui um inspecionário, o console. Deixa eu ver o que ele está dando um erro aqui. Deixa eu atualizar aqui. Beleza. Ó, saiu. Matheus. E eu vou dar um cadastrar. Presta atenção. Cliquei. Vai demorar os 2 segundos e meio que a gente passou. Ó, não, ó. Aí ele deu aqui, ó. Matheus. Beleza? Vou digitar de novo, ó. Ana. Cliquei. 2 segundos e meio. E aí ele vai executar. Cadê? Ó, a Ana apareceu. Legal, só que, pô, não tem aquela interação, cadê a interatividade? A gente poderia fazer com submit, criar um use state para fazer uma renderização condicional, só que não precisa disso. Aí com esse hook a gente tem aí como que a gente consegue trabalhar. Então olha que legal, eu posso vir aqui, por exemplo, a gente já importou ele aqui, e no nosso componente que tem o nosso botão, por exemplo, aqui no submit button, eu vou usar esse hook, const, abre e fecha chaves, igual a use form status. E esse useFormStatus, ele manda pra gente aqui algumas coisas. E uma é o pending, pending, que é se ele tá pendente ou não. Agora a gente consegue utilizar. Por exemplo, olha, dentro do botão, eu vou colocar aqui, por exemplo, abre e fecha chaves, pending. Se ele tiver como pending, eu vou colocar aqui, por exemplo, um enviando, né? Enviando, pra gente saber que tá enviando. 2 pontos, quer dizer que não tá como pending, então vai ser o nosso cadastrar. Opa, aqui é uma interrogação. Maravilha. Então, um condicional. Outra coisa, olha, se tiver como pending, quer dizer que está fazendo lá, está processando a sua ação, eu não quero deixar ele clicar de novo. Então, eu vou fazer aqui um disable, né, a propriedade disable, que se tiver como pending aqui, ele vai dar um disable no botão. Beleza? Ele vai ficar sem possibilidade de poder ficar clicando nesse botão. Então, se eu salvar isso aqui, olha que simples, né? A gente só adicionou aqui no nosso componente do submit button, a gente pegou esse hook useFormStatus e aí ele devolve para mim isso aqui. E olha que bacana. Se eu atualizar aqui, por exemplo, o sujeito, né? E eu vou clicar aqui, ó. Cliquei, ó, enviando. Tá vendo que eu não consigo clicar? E aí ele termina, beleza? Olha que legal, né? Muito massa. Então, outra coisa, eu posso até utilizar aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou adicionar aqui uma div em volta do nosso botão. Colocar aqui uma div em volta do botão, por exemplo, né? Só um exemplo aqui. E fora do botão, por exemplo, eu posso também usar. Olha, se tiver pending, eu quero dar 2 vezes comercial, ou seja, quero mostrar que está carregando. Vou colocar aqui um spam, carregando, opa, enviando seu formulário. 3 pontinhos aqui. E eu vou salvar isso aqui, tá? Então, salvei. E olha que legal. Vou vir aqui, sujeito, cadastrar. Olha lá, enviando seu formulário. Beleza? E aí ele terminou. Então aqui pensa, né? A gente colocou uma promise só para dar um delay, para simular que tá demorando para fazer uma requisição, para devolver, né? Então a gente consegue ver esse pending aí funcionando, né? Então se tivesse uma requisição que tivesse lento ou alguma coisa e tivesse demorando para essa form action, a ação do seu formulário devolver, ele vai conseguir utilizar esse pending, né? A gente consegue utilizar o pending para mostrar para o usuário, para melhorar a experiência do usuário, a interface, melhorar a experiência que ele tem na interface de uma forma muito simples, pegando isso aqui, porque a gente já está usando esse nosso botão aqui dentro, né? O componente do botão, atrelado a um formulário que tem uma action, então a gente consegue utilizar o useFormStatus, que é um hook aí que está entrando, que também é sensacional. Beleza? Então isso é muito bacana. Então só para a gente ver aqui a última vez, antes de continuar seguindo, ó, eu vou dar um F5 aqui. Lembra que a gente colocou aqui um delay de 2500. Sujeito novamente, ó. Cliquei, enviando, ó, nada ainda, tá travado lá. E aí, pronto, ele não tá mais pendente. Eu consigo receber aqui o console que a gente colocou, que é o sujeito. E aqui já sai do pending, ó, tá vendo? Não tá mais, ó. Beleza? Então, sensacional. Então, pra gente continuar aqui, outro hook que a gente vai ver, né? A gente não vai ver todos que tem aqui e tudo, para não ficar muito grande o vídeo para vocês, mas eu vou criar aqui mais um, como que a gente consegue consumir e utilizar o hook use, que é algo muito legal que a gente veio aí, que ele é mais como um hook coringa, que dá pra gente usar de várias formas aí. Vamos lá? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um new folder, vou chamar aqui de context, vamos criar um context API aqui. Dentro aqui eu vou criar um new file, vou chamar aqui de auth context.jsx, import from React, vamos trazer aqui o create context, vamos trazer aqui também o use state, eu vou criar aqui um export const, vamos chamar aqui de auth context igual a create context, vai começar vazio aqui mesmo, export function auth provider, abre e fecha aqui, dentro a gente recebe dentro de chaves o children,
E aí a gente cria aqui o nosso componente return. E como ele é um provider, então ele vai devolver aqui um auth context.provider. Tá? Dentro dele a gente vai apenas repassar o children, que é os componentes. E esse cara, eu quero ter um use state aqui, const, por exemplo, user, set user igual use state. E eu quero que ele comece com o valor, por exemplo, convidado. Beleza? Esse é o usuário que começa, é o convidado. E aqui a gente passa o value, que eu quero passar o value user. Tá? E eu vou criar uma função também, uma function chamada handle, ou vou chamar handle login, por exemplo, só para simular, que vai dar um set user, e eu vou mudar, né, o valor desse use state para sujeito programador, beleza? E então, eu vou pegar aqui no nosso value, vou abrir duas chaves, vou passar o user e vou passar esse handle login aqui para todo mundo que usar e estiver dentro do provider desse nosso contexto conseguir ter acesso às propriedades do handle login e do user, né? Então isso aqui é um context API, nada de novo aqui, né? Então salvei aqui. Se a gente voltar, por exemplo, dentro lá do nosso app.jsx, eu vou importar aqui o nosso contexto, o nosso provider. Vou importar aqui o context /auth context, vou importar o auth provider e eu vou colocar o nosso provider em volta da nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui o nosso auth provider, pode ser aqui, ó, auth provider, e dentro eu quero colocar os componentes que eu quero. Quero colocar um componente, vamos criar ele aqui, ó. Vou criar dentro do src, new file, vou chamar aqui de user.jsx. Vamos criar aqui um componente rfunc aqui, user, vou colocar aqui um h1 user component, só para a gente ver. Vou tirar o export default aqui, salvamos aqui. E agora, aqui dentro do nosso app, eu vou importar aqui o nosso componente, form user aqui. Vamos trazer o nosso componente user. E eu vou usar ele dentro do nosso provider. Então, nosso provider do contexto já está aqui, beleza? Então, vou até comentar aqui o form status, para não ficar exibindo para vocês. Vou até tirar daqui, ó. Tá? Salvei aqui. Maravilha. Então, o que a gente fez, né? A gente criou o nosso Context API, usando aqui. Maravilha, nada demais. Esse Context API, a gente importou ele aqui dentro. E dentro desse Context API, a gente tem os componentes. No meu caso, eu tenho o componente User, né? E o componente User, a gente tem aqui o nosso H1, tá? Antigamente, né, antes do React 19, no caso, a gente só tinha, né, basicamente com hooks aqui, o useContext. Então, poderia utilizar aqui, ó, from React, trazer aqui o useContext, e eu vou importar o nosso contexto também, né, para poder utilizar. Vamos trazer aqui o nosso context. Vamos trazer aqui o nosso auth context. E aí eu posso utilizar esse contexto. Então, posso vir aqui sempre, quando a gente usa o use context, eu precisava ser no topo do componente. Então, const igual use context. E aí eu passo o nosso contexto, ó, auth context aqui. Tá? E aí aqui dentro eu posso pegar o que o nosso contexto exporta. Se a gente olhar o contexto, ele exporta para a gente o user e o handle login. Então, vamos supor que eu quero pegar o user apenas. User. E aí eu posso usar aqui, ó, usuário online, e eu vou abrir e fecho chaves, vou passar o nosso user para a gente exibir. Então, se eu salvar isso aqui, salvei, só que aqui no nosso import do nosso contexto, faltou daqui uma barra auth context, e também acho que aqui no nosso app, deixa eu ver se eu importou correto, nosso auth context já está aqui, beleza? Então, importamos aqui, se eu atualizar, ó, já está aqui o convidado. Perfeito, né? A gente usava. Agora, o nosso hook do use, que está chegando aí, também a gente pode utilizar ele para consumir uma promise ou também para a gente carregar um contexto, independente se é no topo do componente ou se é dentro de algum for, dentro de alguma condição como um if, um else. Então, eu posso, ó, ao invés de usar o use context, que eu posso usar ele também, mas a gente pode usar aqui o use apenas, tá? E eu posso, ó, usar aqui, ó, use auth context. E aí é a mesma coisa, tá? Então, ó, se eu salvar, continua funcionando, ó, da mesma forma, só que agora usando o hook do use, tá? Se a gente quiser trazer aquele nosso handle login, por exemplo, que é uma função, né? E aí eu posso criar um botão aqui, ó, button, acessar, por exemplo, né? On click, e aí vai chamar o handle login aqui, beleza? Então, vou salvar isso aqui. Se eu atualizar, cliquei, ó, sujeito programador. Então a gente chama lá a função do handle login, que muda, né, o nome do use state ali do user e já altera na tela. Então a gente já está consumindo o nosso contexto usando o use. E uma coisa legal do use é que, como eu falei, você pode fazer dentro, não necessariamente aqui no topo, pode ser dentro de um if, por exemplo. Tá? Eu posso muito bem ter um if aqui, ó, const show context igual a true, por exemplo. Simbólico aqui, tá? Eu posso ter um if. Se tiver um show context, aí eu posso colocar, por exemplo, o nosso use aqui dentro, e aí ele vai retornar, por exemplo, todo esse nosso cara aqui, ó. Beleza? Se eu quiser, eu posso também, posso fazer o que eu quiser. Ou return aqui, se não tiver, eu vou retornar apenas um H1, ok. Beleza? Então, se eu salvar, ó,
funciona da mesma forma aqui. Se a gente mudar para falso aqui também, ó, ele manda salvo aqui, ok, porque daí ele não renderiza aqui o nosso context, então a gente consegue usar isso aqui. Só para mostrar para vocês, né, é importante a gente sempre olhar a documentação. Então, o hook aqui, ó, use, a gente já consegue ver, ele até fala, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu traduzir, fica mais fácil para vocês, ó. Aqui dentro, a gente consegue ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o hook, ele retorna o valor que foi lido do recurso como o valor resolvido de uma promise ou contexto, tá? Então a gente pode usar ele para ambos ali. E ele fala aqui, deixa eu ver em que lugar que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Quando o contexto é passado para o use, ele usa, né, de forma semelhante ao use context que a gente viu. Embora o use context deva ser chamado no nível superior, seja mais ali no topo do componente, o use ele pode ser chamado dentro de condicionais como if, loops, for. Então o use ele é mais flexível, né? A gente pode usar de forma que a gente quiser, se quiser dentro de um loop, de um for, de um if, tanto faz ali, a gente consegue utilizar. Beleza? Então isso é uma coisa muito legal, mudança bem sutil, que a gente pode continuar usando o use context, pode usar esse cara aqui porque ele é mais flexível, então também independente. Eu posso criar aqui, por exemplo, mais um componentezinho aqui, eu vou chamar ele aqui de repos, vou colocar aqui, ó, repos.jsx, e eu vou criar aqui um componente, rfunc aqui, chamar de repos, eu vou tirar aqui o default, vou colocar aqui um h1, consumindo promise use, só pra gente ter alguma coisa, vou salvar, lá dentro do nosso app. Aqui, eu vou chamar ele aqui, repos, vou dar um tab aqui, vamos ver se ele já importou, vamos lá, aqui ó, importou o componente e já importou aqui, deixa eu ver se já apareceu, deixa eu atualizar, beleza, ó, já tá aparecendo aqui ó, consumindo promise aqui ó, deixa eu voltar aqui no nosso, ali no nosso, cadê, no nosso user, deixa eu voltar aqui ó, vou tirar esse if aqui, tirar esse if daqui, deixar só o return padrão, só para ficar mais bonitinho mesmo, salvei, ó, beleza. E vou voltar agora para o nosso repos. Em cima aqui do H1, eu vou dar aqui 2BR, só para quebrar a linha, já que a gente não está estilizando. Então aqui a gente tem, ó, consumindo promise com use, né? Vou colocar aqui, com use. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é criar, né? Sempre a gente vai estar atrelado um nível abaixo, basicamente. A gente vai passar a promise para um componente. Então a gente pode, por exemplo, aqui criar um componente, vou chamar de function aqui, criar no mesmo arquivo mesmo, vou chamar de list repos return, e aqui esse componente vai ser responsável por buscar os repositórios aí e listar os repositórios do GitHub, da API do GitHub, só para a gente ter como exemplo. Então vou criar até em cima dele aqui uma async function, vou chamar aqui de fetch repos, e ele vai fazer o quê? Eu vou dar aqui até criar um delay, novamente, tá? Então, await, new promise, resolve, set timeout. Aí eu vou dar um resolve, vírgula, 2500 milissegundos. Então, eu vou criar um delay só para ele demorar mais para fazer a requisição. E aí, aqui embaixo, eu vou dar aqui um const has igual a await, fetch. E aí, a API do GitHub, https, api.github.com, /users, vou usar o meu aqui, pode ser o meu, coloca o seu. Aqui é o nome do username, no meu caso é devfraga, /repos para ele devolver os repositórios. E aí eu vou dar aqui um return has.json. Beleza? Então é uma requisição que devolve aí um JSON. E aqui dentro do nosso return eu vou ter uma UL. Aqui a gente vai ter uma UL, por exemplo. E aí na UL a gente quer mapear e devolver os repositórios. Então agora, dentro da nossa função aqui do componente que a gente chamou de list repos, a gente pode fazer essa chamada com essa função, que é a chamada, que é uma promise, que é uma requisição HTTP, por exemplo, usando aquele hook do use. Então vou importar aqui o nosso hook do use, import from React, a gente vai trazer aqui o use novamente, e eu posso, ó, no topo aqui do nosso list repos, const repos igual a use, e aí eu passo a nossa função que a gente chamou aqui, ó, que é fetch repos, abro ela aqui, ó, que ela é responsável por fazer uma requisição. A gente pode trabalhar dessa forma aqui. E aí aqui dentro, abre e fecha o chaves. Esse nosso use ele vai devolver para a gente um JSON com os repositórios. Então, repos.map, receba aqui a nossa função, abre e fecha mais um parênteses. E aqui dentro eu recebo o acesso a cada repositório. Vou chamar de repo aqui. Então, cada um vai ser um LI, H2 aqui, por exemplo. Vou colocar até um H3 aqui, que é menor, H3, abre e fecha chaves, repo.name, que é o nome da propriedade do repositório, e eu preciso passar uma key, né, já que a gente está no map, repo.id, tá? Salvei isso aqui. Então, por enquanto, ó, a gente criou uma função que faz uma requisição HTTP, que tem até um delay para demorar mais, né? E criamos um componente chamado list_repos, apenas isso, que ele usa esse nosso hook use, que faz, né, que chama na nossa função que faz a requisição, e quando ele tiver a resposta, a gente faz o mapeamento aqui para renderizar a nossa lista aqui embaixo. Beleza? Show de bola! Agora aqui dentro do nosso componente repos,
a gente pode chamar essa nossa lista de repos. Só que eu não posso vir aqui diretamente, ó, e chamar aqui basicamente dessa forma aqui, ó, que ele vai causar um erro também, ó. Então, se eu salvar dessa forma aqui, eu não vou conseguir ver a requisição aqui, ó. Vai dar erro aqui, né? Ele vai travar tudo aqui. Ó, não vai aparecer nada, na verdade. Ou vai ficar fazendo um monte de requisição infinita aqui. A gente pode importar aqui do React o suspense. Eu posso pegar aqui e envolver ele através do nosso suspense do React, ó. E dentro eu colocar a nossa lista de repos aqui, ó. Lista de repos, que é a nossa função aqui, que é o nosso componente, que dentro usa o hook, que faz o componente. E o nosso suspense, eu posso passar um fallback para ele, que é quando está carregando, enquanto essa promise está rodando, está carregando, eu quero exibir, por exemplo, um H1 carregando aqui, ó. Tá? E depois que o fallback sair, ou seja, depois que ele carregar, que essa promise estiver resolvida, que ele carregar, aí ele vai renderizar o componente aqui dentro. Tá? Então, se eu salvar isso aqui e eu atualizar, olha lá, carregando, que é o que a gente colocou no fallback, e depois do delay dos 2500 ali, a gente vai ver que a promise foi resolvida, tá? Então, usando de uma forma direta no React, essa é uma das formas que a gente pode utilizar. Se a gente olhar no inspecionário, ele provavelmente ainda vai estar dando um errinho aqui, falando da forma que a gente está usando, né? O próprio React aqui, ele tem um exemplo também de como a gente consumir. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos descer um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vai ter aqui, ó. Aqui a gente consegue ver que ele pega aqui, ó, uma função, aqui citando um exemplo de um server component para um client component, né? Então a gente pode fazer, se você tivesse um Next com um server component, por exemplo, fazer a requisição, passar para um client component, e lá no client component eu posso usar o use para poder receber essa promise aqui e esperar essa promise aqui e utilizar ela da forma que você quiser. Então isso é uma das formas que a gente pode utilizar. Tem mais alguns hooks aí que o React lançou, mas para não ficar muito grande, comenta aqui se você quer ver mais ou mais detalhado ou vídeos separados só sobre alguns hooks para a gente poder praticar alguma coisa também. Então comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse aí para a gente fazendo bem passo a passo aí, conhecendo, se você quer ver mais sobre algumas funcionalidades que tem aí do React, que está sendo, que vai ser lançada, né? Então, algo muito legal que vem para agregar também dentro dos projetos aí. E antes da gente finalizar, lembrando que a nossa turma do Full Stack Pro tá com as vagas abertas para você que quer aprender desde o zero, passo a passo, desde o HTML, do CSS, do JavaScript, com todo o nosso suporte, ao React completo, com o TypeScript, Next.js, utilizando as últimas versões também. Então, ó, link tá aqui embaixo, aproveita porque as vagas são limitadas e te vejo lá dentro da turma. E eu vou deixar 2 vídeos para vocês aqui, ó, passando que eu selecionei para vocês continuar assistindo aqui dentro do canal.